Brasil ultrapassou nesta semana mais uma marca trágica na pandemia do coronavírus de 2019. São mais de 610 mil vidas perdidas. A maioria dos indicadores está em queda há alguns meses, mas o boletim epidemiológico da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, adverte que a pandemia não acabou. O contágio se estabilizou depois de uma queda forte, mas o número de casos novos da síndrome respiratória aguda grave continua alto. As mortes mantêm a tendência de queda, mas não é um momento para complacência. A Fiocruz cita como exemplo o que está acontecendo na Europa e na Ásia Central. As antigas repúblicas soviéticas, inclusive as da Ásia Central, fazem parte da região de Europa da Organização Mundial da Saúde. Na semana passada, 63% dos casos novos e 55% das mortes por Covid no mundo foram registradas na Europa e na Ásia Central. É uma pandemia de não vacinados mais forte, onde a cobertura vacinal é menor. Na União Europeia, a situação é mais grave na Bulgária, onde só 22% completaram a vacinação. Na Romênia, onde 38% estão vacinados. Fora da União Europeia, o problema é mais sério na Armênia, onde só 8% completaram a vacinação. No Quirguistão, com 12% plenamente vacinados. Na Ucrânia, onde só 19% estão plenamente vacinados. Na Bósnia e Herzegovina, com 21% imunizados. E na Rússia, onde 35% estão plenamente vacinados. E a média diária de mortes está em 1.200. Nos países mais vacinados da Europa Ocidental, 75% dos hospitalizados não tomaram a vacina. Diante de novos recordes de contágio, com mais de 16 mil casos novos por dia nos últimos 2 dias, a Holanda reimpôs restrições. Por causa da vacinação, a média de mortes na Holanda está em 25 por dia, mas os hospitais estão ficando sobrecarregados. Por 3 semanas, a partir deste sábado, bares, restaurantes e supermercados terão de fechar às 8 da noite. E o comércio não essencial às 6 da tarde. Os espetáculos esportivos não terão público, mas cinemas, teatros e escolas continuarão abertos. Os holandeses poderão receber em casa no máximo 4 pessoas de cada vez. O governo estuda restringir a entrada de não vacinados em locais públicos, mas isso depende de aprovação do parlamento. A Áustria vai impor o confinamento aos não vacinados. Mesmo com 68% plenamente vacinados, a Áustria bateu um recorde com 12.309 casos novos. Nesta semana, a partir da segunda-feira, os não vacinados só podem sair de casa para trabalhar ou para atividades essenciais, inclusive fazer exercícios ao ar livre. O acesso a bares, cafés e restaurantes já estava restrito a vacinados. O Partido da Liberdade, neonazista, lidera a resistência à vacinação e ao confinamento na Áustria. Na Alemanha, que bateu o recorde com 50 mil casos novos num dia, 69% estão vacinados. A metade dos não vacinados vota no partido de extrema-direita, Alternativa para a Alemanha. Nos Estados Unidos, o Tribunal Federal de Recursos da 5ª Região, com sede em Nova Orleans, um dos mais conservadores do país, suspendeu a exigência de vacinação ou testes semanais de Covid-19 para trabalhadores de empresas privadas, sob a alegação de que o Departamento da Saúde extrapolou sua competência e que a vacinação obrigatória ameaça reduzir a força de trabalho e prejudicar o desempenho das empresas. Aqui no Brasil, a sabotagem do governo Jair Bolsonaro, as medidas de proteção continuam. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, revogou uma portaria do Ministério do Trabalho que proibia empresas de demitir funcionários não vacinados. Outras ações contestam uma decisão da Secretaria de Cultura de proibir a exigência do certificado de vacina em eventos financiados pela Lei Rouanet de Incentivo à Cultura. O Dr. Anthony Fauci, principal epidemiologista americano, afirmou que os dados de Israel indicam que a dose de reforço é absolutamente essencial para todos os adultos. A diretora do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, Rochelle Walensky, prefere aguardar por mais dados, mas alguns estados, como a progressista Califórnia
e o conservador Montana já oferecem reforço a todos os adultos. No Brasil, o laboratório Pfizer e a empresa de biotecnologia BioNTech pediram autorização à Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para aplicar sua vacina em crianças de 5 a 11 anos. O impacto econômico da pandemia trouxe a inflação de volta. A economia funciona com base na lei da oferta e da procura. Quando um produto ou um serviço é escasso e tem grande procura, o preço tende a subir. Quando a oferta é maior do que a procura, o preço tende a baixar. Um bom exemplo é o ar que a gente respira. É o elemento mais importante para a vida. Podemos ficar dias sem tomar água, mas não mais do que 8 a 10 minutos sem respirar. Mas o ar é de graça, porque está em toda parte, sem nenhum custo. Tem um valor de uso inestimável, mas não tem valor de troca. Se o ar for ficar muito poluído, poderá haver um mercado para, por exemplo, vender oxigênio. Isso já aconteceu no Japão para melhorar a respiração em meio à poluição. A pandemia gerou uma crise econômica de oferta, porque a produção diminuiu, e de demanda, porque os consumidores ficaram mais tempo em casa e gastaram menos. Com os programas generosos de estímulo trilionários dos países ricos, as pessoas estão com dinheiro e quando as restrições ao movimento diminuíram e as lojas reabriram, voltaram com força às compras e a procura de serviços de lazer, por causa do desarranjo nas cadeias produtivas, a demanda correu na frente da oferta. Os Estados Unidos registraram uma inflação de 6,2%, e de 4,6% no núcleo, que exclui os preços mais voláteis de energia e alimentos. Na Alemanha, com menos estímulos do que nos Estados Unidos, a inflação chegou a 4,5%, mas a expectativa dos bancos centrais dos países ricos é que os preços se ajustem quando a situação das cadeias produtivas e dos transportes se normalizar. A situação é muito diferente no Brasil, onde a inflação chegou a 10,67% ao ano. Aqui o maior problema é a queda do real, a moeda que mais perdeu valor no ano passado, depois da lira turca. Isso leva a uma alta do dólar, de todos os preços dos produtos importados e dos exportados também. Aqui a causa é principalmente o desequilíbrio fiscal provocado pelas medidas eleitoreiras para bancar a reeleição do presidente Jair Bolsonaro, sem levar em conta o déficit nas contas públicas e a fuga do capital estrangeiro, que isso acarreta. Os preços sobem, mesmo com a queda nas vendas do varejo em agosto e setembro, os dois últimos meses com dados consolidados. Mais uma vez, o Brasil tem inflação em plena crise econômica. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, veja meu blog Globalização em Crise, meu Twitter e o Facebook, onde colaboro com o grupo Quarentena News. Cuide-se, o pior já passou, mas a pandemia ainda não acabou. Use máscara, higienize sempre as mãos, evite aglomerações, não perca a oportunidade de tomar vacina e muito obrigado pela sua atenção.